dia, pessoal! Estamos aqui para gravar mais um podcast e nosso tema de hoje é definição de responsabilidade e desvio de função. E para debater sobre esse tema, a gente vai chamar o nosso convidado, Eduardo Vieira. E aí, Eduardo, como você tá? Tá tudo bem? Olha, filha, tá difícil, viu? Na hora que eu estava vindo pra cá, meu carro bateu na BR, eu tive que ficar parado um tempão pra polícia vigiar. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Acontece, essas coisas, imprevistos acontecem. E hoje, no nosso papo de hoje, a gente vai falar muito sobre isso, sobre imprevistos dentro do ambiente de trabalho. Acontece mesmo. Se apresenta um pouquinho, fala pra nós sobre a sua empresa de veículos. A gente ficou sabendo que você tem uma empresa gigantesca, então fala um pouquinho dela pra gente. Eu sou dono de uma empresa automobilística aqui de Minas Gerais mesmo. É uma grande empresa, posso dizer assim, que é uma empresa de grande porte. Ela tem bastante coisas e bastante tumultos também em questão de funcionários, que é a questão que nós vamos discutir hoje. Bom, Eduardo, como você tem uma grande empresa, né? A gente gostaria de saber que você falasse um pouco como você, como gestor, define uma função para um colaborador, para um funcionário, sem que aquilo pareça o desvio de uma função ou para que o funcionário se sinta muito sobrecarregado. Como que você passa as tarefas para cada funcionário sem ter que ficar lembrando sempre o que cada um tem que fazer? Sim. Normalmente, nós pegamos um funcionário em específico que tem a capacidade suficiente de atuar na área que foi designada para ele. Para isso, nós colocamos ele em diversas coisas. Primeiro, a gente faz uma reunião com eles para decidir quem iria ficar em tal lugar e quem iria para outro setor. Por exemplo, nós fazemos nossa escala. Por exemplo, o Robert ele fica no setor de financeiro. Para que o Robert não fique somente no setor de financeiro e sobrecarregue todo o trabalho em si para ele, nós colocamos também nossos auxiliares de financeiro e os auxiliares administrativos também para atuar nessa área. Por exemplo, nós também temos o Carlos. O Carlos ele é um dos maiores funcionários que trabalha na área de produção e ele tem um grande problema que é nas costas. Para que não seja um desvio de função muito grande e acabe machucando ele também nas horas de produção, nós fizemos uma escala para ele que ele fique uma parte mais leve, uma parte que não tem mais como ter de ergonomia, porque se ele atuar muito nessa parte da ergonomia pode dar um futuro acidente, ele pode acabar, indo para cima da nossa empresa após. Sim, é até interessante essa preocupação, com a saúde dos seus funcionários e ficar atento mesmo com o que eles podem ou não fazer e até qual o limite deles ali dentro da empresa. Isso faz chamar a atenção para a sua empresa. É bem interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre funcionários, onde em todas as empresas tem que trabalham mais e trabalham menos, né? Sim. Então, por que a gestão tende a sobrecarregar os funcionários que são mais eficientes e aqueles que trabalham menos ficam com o seu próprio serviço? Só que aquelas pessoas que trabalham mais ficam muito mais com serviços. Olha, isso depende muito de gestão para gestão. Por exemplo, na minha empresa tem vários gestores, vários gerentes de cada setor diferente. Por exemplo, se o funcionário ele é muito mais eficiente em uma certa área, obviamente aquele gestor vai querer mais filosofia dele, vai querer colocar mais problemas por cima dele e mais trabalho. Porém, um funcionário que é incrivelmente preguiçoso, que não sabe fazer nada, que precisa de um treinamento constante de coisas básicas que a gente fez desde a hora que ele entrou na empresa, isso garante muito que ele seja um funcionário que vai ficar ali de canto, só para na hora que a gente precisar dele realmente. Já um funcionário eficiente, um funcionário que realmente tem capacidade de fazer tal trabalho, a gente vai realmente querer colocar o trabalho por cima dele, porque a gente precisa de atingir metas, nós precisamos colocar nosso trabalho em um certo determinado tempo para ser cumprido. Se ele não conseguir cumprir isso nesse tempo, aí o problema realmente não é da gestão em si, é do funcionário. Mas aí você não acha que é melhor contratar pessoas mais eficientes do que continuar com aquelas pessoas que, querendo ou não, atrapalham? Porque se for para atingir metas, e quem está lá não está fazendo nada, está atrapalhando na empresa. Sim, realmente, a gente precisa atingir metas, urgentemente a gente contrata pessoas capacitadas para isso. Mas, infelizmente, muitas das pessoas que nós contratamos acabam sendo pessoas preguiçosas, pessoas que não querem fazer nada do trabalho, entende? Então não tem muito o que fazer. Sim, entendi. E aí entra também, eu acho, a questão mais do feedback, né? Você tá sempre ali com o funcionário, dando feedback, chamando. Sim. E falando as coisas que ele peca e também falando das coisas que ele é eficiente, assim, nunca deixando de elogiar o funcionário. Porque, como eu gosto muito de dizer,
dizer nas nossas reuniões semanais que na nossa empresa nós somos realmente uma família. Nós prezamos muito pela responsabilidade dos nossos funcionários e também prezamos muito por outros critérios deles, o comportamento, a postura e outras questões. Se um funcionário ele é eficiente naquele trabalho, ele é qualificado para aquilo e ele consegue atender as metas deles o mais rápido possível e no tempo que foi designado, nós realmente vamos parabenizar esse funcionário e vamos dar uma bonificação boa para ele. Então, um funcionário que consegue trabalhar e um funcionário que não, qual você contrataria? O que trabalha. Trabalha, ó. Mas aí nesse caso, digamos que você já contratou o funcionário, tem muito disso, né? O funcionário é mais velho de casa. Sim. E aí ele acaba sobrecarregando os que acabaram de chegar. Então, Eduardo, entrando nessa mesma linha de raciocínio, sobre a questão de desvio de função. E um projeto em que as responsabilidades ali estão todas divididas entre os funcionários, como que você evita as tarefas mais importantes, né, as tarefas críticas, sejam esquecidas? Porque aí cada um achou que o outro tinha que fazer. Infelizmente, muitas vezes acontece das pessoas esquecerem do trabalho em si por questão de falta de aviso. Nós precisamos muito por avisar nossos funcionários desde os grupos de WhatsApp. Nós criamos desde as nossas reuniões, que são as reuniões diárias, as pautas de bom dia, e lembrando desse mesmo assunto. Por exemplo, nós queremos bater uma tal meta que a gente precisa de poucos dias para bater. Realmente, a gente vai tocar no assunto até pegar essa meta. Nós vamos avisar nos grupos de WhatsApp, também vamos fazer nossas reuniões diárias. Então, a gente não tem como esquecer. As pessoas vão esquecer se elas forem responsabilidades. Se for falta de comprometimento da pessoa mesmo, sim. Agora vamos falar um pouquinho de colocar limites sobre aqueles funcionários que você já deve entender muito bem, né? O RH diz que tem portas abertas, mas eu coloco o limite a partir do momento que eu não quero fazer um trabalho mais daquele funcionário folgado que deixa pra fazer as coisas de última hora, eu não consegue fazer e eu que tenho que fazer. Na hora da promoção, porque eu não fiz aquele trabalho, a promoção também acabou, até porque eu não quis fazer o serviço, então a empresa entende que, já que eu não posso fazer o serviço do meu colega, eu também não posso ter uma promoção. Olha, eu posso dizer que isso seria um pouco relativo demais. Demais. Mas assim, eu acho que a maioria das coisas que acontecem nesse quesito de você impor limites e você não receber a promoção por causa disso, é alguma coisa que acontece muito. Por exemplo, eu tenho um setor específico na minha empresa onde os gestores eles prezam mais por funcionalidade, posso dizer assim, então eu vou saber explicar mais ou menos. Porque se um funcionário ele quer que você faça o trabalho que é por meses, de última hora, e você não faz, você tem um direito de recusa. Isso é uma regra clara da nossa empresa. Mas se um funcionário, um gestor completamente incompetente, que está lá só por status, ele vai chegar lá para você e falar assim, você não ganhou sua promoção porque você não fez o seu trabalho. Isso vai acontecer muito. Porque, infelizmente, o que mais acontece dentro da sala de escritório é uma rede de panelinha que acontece. Porque um funcionário é amigo do gerente, o gerente é amigo de tal outro funcionário, e aí vai crescendo essa panelinha gigante. Então, na hora que chega, no momento que você recusa-se fazer o trabalho de outro funcionário, sua promoção acabou. E isso é uma coisa que acontece muito. Mesmo que a gente receba informações diárias sobre isso, não podemos fazer nada com isso. E é muito frustrante, né? Ainda mais quando a gente faz o nosso trabalho direito, a gente procura ser o mais eficiente ali dentro da empresa e aí na hora do reconhecimento ele não vem, esse reconhecimento não vem. Infelizmente isso também pode acontecer porque nossos e-mails eles sempre chegam várias mensagens diariamente sobre pessoas que querem conversar com nós sobre os acontecimentos. E não tem como uma pessoa só atender vários funcionários. Sim, na correria do dia a dia também. É impossível, Porque ao mesmo tempo que eu estou numa empresa, eu tenho que estar no aeroporto, eu tenho que fazer os trabalhos em outro lugar. Não tenho o que fazer, entende? Então, a partir do momento que um funcionário ele preza por isso, ele quer conversar por isso, eu recomendo muito que ele converse com o RH. Mesmo que seja uma panelinha gigante, tem uma pessoa no RH ou fora de lá, ou até mesmo na diretoria, que tem vários auxiliares da diretoria lá do executivo, vocês podem tentar conversar lá. Isso ajuda. Mas se você ficar querendo bater na tecla com o seu gestor, tem promoção, não acontece nada, você vai ganhar só na missão nas costas. Sim.
Então, esse foi o nosso bate-papo hoje com o Eduardo. Nosso podcast se encerra aqui. Tem alguma coisa a falar? A gente quer agradecer a atenção de vocês, agradecer ao nosso convidado, a Ana, e até a próxima.